E aí, pessoal? Esse é o segundo vídeo em que eu vou analisar uma das minhas melhores partidas. No vídeo anterior eu analisei uma partida que eu joguei contra o Axel Bachmann. E nesse vídeo eu vou analisar uma partida em que eu joguei de pretas contra o grande mestre Alexander Shimanov, que é um grande mestre russo, tem mais de 2.600 de rate, é um grande mestre bem forte. Mas antes de começar as análises, eu queria agradecer todos que mandaram sugestões de vídeos, temas. Foi bem legal essas mensagens que eu tive ideias para produzir mais conteúdos para vocês. E outro recado importante, eu fiz um e-book sobre como estudar aberturas, um passo a passo para construir um repertório. Então eu vou deixar o link para baixar o e-book na descrição e nos comentários. É um e-book bem legal, então eu vou deixar aí para que vocês possam estudar e construir esse repertório da maneira mais fácil, a maneira que possa dar mais resultados. Bom, então bora começar a partida. Eu estava de pretas contra o Shimanov. Essa partida foi jogada no Mundial Universitário em 2014. Nessa época eu ainda era mestre internacional, eu tinha 2 normas de GM, estava lutando ali para fazer a norma definitiva. E eu joguei com ele na segunda rodada e ele começou a partida com lance 1, cavalo F3. E eu fiz C5, que é a defesa simétrica, a defesa que eu uso contra o cavalo F3 e também contra o C4, contra a inglesa. É uma defesa que é sólida, tem várias ideias interessantes e eu uso como modelo alguns jogadores para entender melhor essas posições, como Vatiela Grave, Lenier Domingues, Grichuk. Como vocês vão ver nesse e-book, para estudar aberturas é muito importante ter jogadores de modelo. Bom, aqui C5 ele fez C4, eu fiz cavalo C6 e nessa posição o Shimanov fez D4. Seria possível também jogar com cavalo C3, é um lance bem natural de desenvolvimento, mas ele preferiu jogar com D4, levando para uma posição muito mais aberta, posição que pode ficar muito parecida com uma siciliana, até mesmo transpor para uma siciliana. Por exemplo, depois de C tomar D4, cavalo tomar D4, eu fiz cavalo F6, mas com o lance G6 poderia transpor para uma siciliana dragão acelerada. Mas aqui eu fiz cavalo F6, ele jogou com G3, com a ideia de fianquetar o bispo em G2. E aqui eu faço E5, que é uma ideia que eu tinha preparado para essa partida. Eu estava aguardando essa ideia há um tempo, de uma partida que eu analisei do Bruzon de pretas. E nessa partida eu tive a chance de jogar esse E5, que é um lance bem interessante. Eu ganho mais espaço no centro. E agora ele faz cavalo B5, que eu acho que é o lance mais natural dessa posição, com a ideia de jogar cavalo D6 cheque. Eu faço bispo B4 cheque. E agora ele jogou com bispo D2. Cavalo de 1 C3 também seria uma opção bem normal para desenvolver a peça. A ideia dele com bispo D2 é que se agora eu tomar em D2, ele pode tomar de dama e já está entrando um cavalo em D6 com cheque. Então, quando o bispo D2, eu faço A6. Esse é o lance mais forte da posição, para não deixar esse cavalo entrar em D6. E aqui o Shimanov ele poderia entrar na variante crítica com o bispo toma B4, que entraria assim na partida do Bruzon, a partida que eu tinha usado para preparar. Por exemplo, A toma B5, bispo D6, dama A5 cheque, cavalo C3, B4, cavalo B5, B3, levando assim para uma posição super complicada, que não é nada fácil encontrar os lances no tabuleiro. Se não estiver bem preparado, é bem difícil jogar essa posição. Então é fácil entender por que o Shimanov ele não entrou nessa variante crítica. Ele preferiu jogar com cavalo de 5 C3, que é um lance um pouco passivo, mas ele evita entrar nessas complicações. Então agora eu consigo fazer D5 e eu consigo soltar as minhas peças depois dessa ruptura. Fico com uma vantagem de espaço no centro por causa desse peão central de E5. E aqui eu acho que o preto já não tem problemas nessa posição. Ele jogou bispo G2, eu fiz bispo E6,
defendendo o cavalo de D5. Ele rocou. E agora eu faço um lance bem importante nessa posição, que é o lance cavalo B6. Qual que é a ideia desse lance? Eu estou mexendo de novo com a mesma peça na abertura, mas esse lance ele é justificado porque eu evito trocas de peça com o lance cavalo B6. Nesse momento, o branco ele tem um problema que é desenvolver o cavalo de B1. O cavalo de C3 e o bispo de D2 atrapalham o desenvolvimento desse cavalo. Então, trocar peças é interessante para o branco. Por isso que aqui eu joguei cavalo B6, para evitar essas trocas de peça. Então, sempre que o seu adversário estiver numa posição restringida, numa posição com pouco espaço, é interessante você evitar essas trocas. E, da mesma maneira, se você está com pouco espaço na posição, você deve buscar trocas de peça. Bom, então aqui, depois de cavalo B6, o Shimanov ele faz cavalo A4 nessa posição. Ele continua buscando trocas de peça. Esse lance foi uma novidade para mim. Eu conheci uma partida do Aronian de brancas contra o Nakamura, que o Aronian jogou com bispo E3 nessa posição. E depois de cavalo C4, o Nakamura ele ficou com uma posição bem interessante, porque ele conseguiu pegar o par de bispos. Mas aqui o Shimanov ele jogou cavalo A4. Ele quer trocar peças, conseguir mais espaço. Então eu fiz bispo toma D2. Aqui já é importante calcular algumas variantes. Por exemplo, depois de cavalo por A4, dama por A4, bispo D2, parece que o preto ganhou uma peça. Só que o branco ainda pode jogar com torre D1, cravando o bispo de D2. E eu não consigo voltar esse bispo porque está caindo a minha dama em D8. E daí ele recupera a peça, por exemplo, o roque, ele pode tomar em C6, BC6 e tomar em D2. Ou então, se eu jogar um dama B6, ele pode tomar direto em D2. Então, na verdade, eu não ganho a peça. Por isso que, depois de cavalo A4, eu não tomei em A4. Eu joguei com bispo toma D2. Então, agora, se ele tomar em D2 de cavalo, aí sim eu posso jogar cavalo por A4, dama por A4, dama por D2... E aqui eu vou ganhar a peça. Por exemplo, se bispo toma C6, B toma C6, dama C6, rei E7. E a torre de H8 ela defende a torre de A8. E aqui o preto está com uma peça a mais. Então aqui bispo D2, ele joga bispo toma C6, intermediário. Eu faço B toma C6. Cavalo toma B6. Dama toma B6. Dama toma D2. Roque. E cavalo C3. Então, após algumas trocas que foram forçadas nessa posição, surgiu aqui uma posição muito desequilibrada, em que as brancas possuem uma melhor estrutura de peões, porque eu tenho esses peões fracos em A6 e C6, e em compensação, o preto ele tem aqui o bispo de casas brancas, que pode explorar essas fraquezas nas casas brancas, e as peças das pretas ficaram mais ativas também. Então, durante a partida, eu estava gostando bastante dessa posição, porque eu acho que esse bispo de casas brancas ele pode colocar muitos problemas aqui no roque das brancas, e eu achava que eu poderia ativar minhas peças usando a coluna B para a torre de A8, a coluna D para a torre de D8. Eu não estava vendo muito bem como que ele poderia explorar esses peões fracos aqui na ala da dama. É claro que eu preciso jogar com bastante energia nessa posição, porque se eu começar a fazer lances passivos, ele pode sim explorar esse peão fraco. De repente colocar uma torre em C1, uma dama em C2, levar o cavalo para A4 e começar a atacar esse peão de C6. Então, por isso que é importante sempre fazer lances ativos aqui. O preto ele tem que jogar aproveitando a iniciativa. Então eu joguei com torre de FD8, atacando a dama de D2. Ele fez dama C2 e agora eu faço C5, que é um lance bem importante na posição. A minha ideia é de repente colocar a dama em C6 ou em B7 para começar a atacar essas casas brancas que ficaram fracas aqui na ala do rei. Combinar a dama e o bispo para atacar G2. Se ele joga, por exemplo, um cavalo A4 para tentar ganhar o meu peão de C5, eu posso jogar com dama C6. E não dá para tomar o peão em C5 agora, porque eu faço bispo H3, ameaçando o mate em G2 e também ameaçando a torre em F1. E daí eu consigo ganhar uma qualidade.
Então, nessa posição, depois de C5, o Shimanov jogou com torre de FD1. E aqui eu faço torre D4. Esse lance ele é bem interessante. A minha ideia é provocar o avanço E3 das brancas, porque depois de E3, a casa F3 ela vai ficar ainda mais fraca, mais fraquezas nas casas brancas aqui na ala do rei. Então, e se ele tomar em D4, eu jogo C toma D4, assim consertando a minha estrutura de peões, e aqui o preto ele está com vantagem nessa posição. Então, ele fez o E3 para expulsar minha torre. Surgiram ali mais fraquezas na ala do rei. Já dá para imaginar em algum momento uma dama em F3 e um bispo em H3. Eu trouxe a minha torre para B4, atacando o peão de B2. Ele fez aqui torre D2. Eu segui com torre B8, novamente atacando B2, aproveitando a atividade das minhas peças. Se ele jogar com B3 defendendo, eu já posso me livrar do meu peão fraco, jogando C4. E aqui o preto de novo está com vantagem. Então aqui ele jogou torre de D1, ameaçando aqui alguns temas na oitava. Eu preciso dar aquele respiro para o rei para não levar um mate na oitava. Por exemplo, se nessa posição eu jogasse um lance torre toma B2, ele poderia jogar dama toma B2 aqui. Dama toma B2 e torre D8. E eu levo mate na oitava fila. Por isso que eu já joguei aqui um G6 rápido para ter a casa G7 para o meu rei. Então ele seguiu com torre D6, tocou na dama de B6. Eu fiz dama B7 com aquela ideia de atacar o rei das brancas por essas casas fracas. Ele jogou cavalo D5, tentando bloquear e ameaçando a minha torre de B4, criando alguns temas em F6 também. Eu faço torre toma B2, dama toma C5. E nessa posição eu faço o lance torre B5, que é um lance bem importante, que agora não tem uma casa legal para colocar a dama, que se tira a dama, por exemplo, para A3, o cavalo de D5 ele fica sem defesa. Eu posso simplesmente jogar torre toma D5. Então o torre B5 ele obriga o branco a jogar com dama C4. E agora o cavalo de D5 ele fica cravado. Então surge aqui esse tema tático que incomoda bastante a posição das brancas. Eu joguei aqui torre B1, porque agora eu que quero atacar usando essa primeira fila. Ele joga torre toma B1, eu faço dama toma B1, rei G2. E lá na hora que eu joguei o torre B5, eu tinha calculado uma variante e visto que se entrasse nessa posição, teria um lance muito forte, um lance que dá vantagem para as pretas, aproveitando o tema tático aqui da cravada, que é o lance torre B4. Esse lance aqui ele é muito legal, esse torre B4, porque agora eu ataco a dama de C4 e ele não tem um lance para tomar a torre. Por exemplo, se cavalo toma B4, tá caindo a dama em C4. Se jogar aqui dama toma B4, eu tenho um cheque intermediário, o bispo toma D5, cheque, e tá caindo aqui a dama de B4. Se jogar um lance como um torre D8 cheque, eu posso simplesmente tirar o rei para G7. E quando tirar a dama tem bispo G4. E o ataque em cima do rei das brancas ele é muito forte. Tem ideias como dama E4 também. Não pode jogar o F3 porque tem torre B2 cravando a dama. Então depois de torre B4, o branco ele fica numa situação bem difícil. O Shimanov ele jogou aqui cavalo F6 cheque. Eu faço rei G7 atacando o cavalo. Então ele está com duas peças atacadas agora. Então seguiu o cavalo E8 cheque, rei F8. Novamente ele fica com duas peças atacadas. Dama C5. E aqui é o momento mais crítico da partida, porque depois de dama C5 ele está ameaçando um ataque descoberto, por exemplo, jogando um torre D1. Só que aqui ele deixou passar uma ideia tática que eu tinha visto que se entrasse nessa posição eu teria um lance bem forte, um lance que decide a partida. Inclusive, para quem está assistindo, se quiser parar nesse momento o vídeo e tentar calcular essa posição, tentar descobrir qual que é o lance que ganha, é um lance bem legal. Nessa posição aqui, eu fiz o lance bispo H3, cheque, sacrificando o bispo. É o lance que arremata a posição, porque se agora ele joga rei toma H3, ele aceita o sacrifício,
eu faço dama F1, dando mate. Então, ele não pode aceitar o sacrifício do bispo, ele tem que fugir com o rei para F3. Só que agora ele vai entrar numa rede de mate nessa posição, porque eu faço dama H1 cheque, rei E2, dama F1. Ele tem que fugir com o rei para D2, porque se ele volta com o rei para F3, ele está levando mate com o bispo G2. Então ele vai com o rei para D2 e aqui eu faço torre B2 e nessa posição o Shimanov abandonou, porque se ele joga, por exemplo, rei C3 nessa posição, eu posso seguir com dama C1, rei D3 e tá caindo a dama em C5. E aqui ele está completamente perdido. Por isso que depois de torre B2 ele já abandonou. Bom, então essa partida que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo 2 é uma das minhas melhores partidas, que eu consegui jogar com a iniciativa. Depois que eu peguei a iniciativa ali na abertura, eu não larguei mais. Então foi uma partida que eu fiquei bem satisfeito, essa aqui. E foi contra um jogador forte também. Então é bem legal quando você ganha uma partida contra um jogador que consegue colocar bastante resistência ali, um jogador forte. Então essa tá aí nessas melhores partidas. Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal, mostrar como que eu penso quando eu estou jogando uma partida. Se você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, deixa nos comentários. E não se esqueça de dar um like no vídeo se você curtiu o vídeo, se inscrever no canal. E se você quer estudar aberturas, aprender como construir um repertório de aberturas, baixa o e-book que eu vou deixar o link aqui na descrição. Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrar por hoje e até o próximo.